Sejam todos muito bem-vindos a essa casa que está espetacular. É aquela casa com cara de casa, né? A gente sente num imóvel como esse que uma família já utilizou e já foi muito feliz aqui. E eu vou pedir, por favor, que você fique um pouquinho nesse ambiente aqui, que eu garanto que você vai se encantar, né? A gente não tem aqui aquela fachada moderna, né, que os arquitetos fazem hoje em dia, mas a gente tem um imóvel onde as sensações que você tem estando aqui, elas são incríveis. A gente está localizado aqui entre a Avenida Oliveira Paiva, que é a avenida que liga a Washington Soares, a BR-116, né? Então tem muitos serviços, tem vários acessos, e a gente está entre a região do Lago Jacareí e do Cambeba, né? Que é uma área também com vários restaurantes, onde tem uma vida noturna muito legal, e também com vários acessos a um outro local que você tem acesso também às avenidas Washington Soares e BR-116, que você está um pulo do Shopping Via Sul, rapidinho você chega no Iguatemi, se precisar ir pro Eusébio ou pro Porto das Dunas, você tem um acesso muito fácil, né? E analisando aqui a microlocalização aqui da casa, na hora que a gente atravessa a rua, a gente tem um supermercado, a gente tem uma academia, a gente tem um mall com vários serviços, então você basicamente abriu o portão, atravessou aqui e você já está nesse mall, né, facilitando muito a vida de quem mora numa residência como essa, tá? Logo aqui de cara a gente já sente um pouquinho do que está por vir lá dentro, né? Muito paisagismo, muito espaço para todo lado. A gente tem aqui essa árvore aqui na frente que ela encanta, ela é belíssima. Ali atrás eu tenho uma área de chuveirão, se você quiser montar um espaço, tomar um banho ali. A gente vê aqui vagas de garagens que aqui você consegue colocar de repente uns 4, 5 carros, se organizar direitinho. Aqui é tranquilo, certo? Quando a gente vem entrando aqui, a gente se dá logo com essa varanda, né? Que tem aquele cheirinho de casa de vó, de família sendo feliz aqui, dos netinhos brincando. Você sente um pouco essa sensação, tá? E vai ter alguém que vai falar assim, mas eu não gosto desse piso aqui. Cara, eu entendo, você pode vir pegar uma casa dessa, fazer um retrofit, fazer uma reforma, trocar o piso e tá tudo bem. A casa vai ficar mais bonita ainda, né? Mas é um revestimento que data, que conta a história de quem já viveu aqui, tá? E quando eu pedi para você ficar um pouquinho mais nesse vídeo, é para mostrar esse jardim de inverno, né? Que faz com que a ventilação circule por toda a casa. A gente está aqui nesse local onde, na teoria, o vento não deveria passar aqui, mas você já se sente bem nesse cantinho. O quintal lá atrás está apaixonante, já que eu mostro ele para você. A gente tem aqui essa sala, né, com em formato aqui quase de um Z, né, um S, com quartos para cá e quartos aqui para trás. Mas antes de detalhar todo esse ambiente daqui, eu quero mostrar logo o quintal para você, tá? Que esse quintal, ele faz com que você queira ficar nessa casa, já que eu venho detalhando cozinha, sala, quartos, enfim. Cara, olha isso daqui. Você tá num ambiente como esse aqui, com um jasmim desse, florido, certo? Dá pra dar um zoom aqui nessas flores que... Cara, é uma sensação incrível. E tem uma época do ano que ele tá mais florido ainda. As flores caem aqui no quintal. Você vai ter um quintal todo branco, né? Como dizia Sandy Júnior, né? As flores caem no quintal. Tô brincando. A gente tem aqui também um pé de mamão, né? São várias plantinhas que a gente tem aqui nesse ambiente. Essa natureza, esse paisagismo, ele exala não só o que você tá vendo, mas o cheiro do ambiente. Cara, você sente aqui as flores com aquele cheirinho de casa de vó, de uma casa de família, assim, é muito agradável, né? Você pode até de repente planejar um local aqui para você colocar a sua rede, ou até aquelas estruturas, né, que você pode até locomover, você bota uma cadeira, uma rede, pendura alguma coisa, utiliza essa árvore aqui com decoração um pouco mais diferente, certo? E aqui à minha esquerda a gente tem
essa área de serviço aqui, que é bem espaçosa, tá? E um ambiente que os proprietários hoje utilizam para guardar alguns pertences deles, mas de repente pode ser um quarto, pode ser um escritório, né? Um ambiente de hóspedes, enfim, é um ambiente aqui coringa que você pode se utilizar dele da melhor forma possível. Quando a gente retorna aqui para casa, vamos fazer o caminho inverso agora, detalhando cada ambiente, a gente tem esse quarto aqui que hoje funciona uma sala de costura, né? Que, assim como o outro espaço que a gente tem aqui atrás, ele pode servir como mais um quarto, pode servir como um escritório, enfim, como simplesmente ambiente para guardar coisas ou até fazer costura, né? Se você gostar de fazer isso, tá? A gente está aqui agora na cozinha, que tem um excelente espaço. A gente tem aqui uma máquina de lavar louça, cooktop, um forno, 2 cubas, né? Uma mesa dentro da cozinha, o espaço da geladeira tá para cá. E nesse ambiente aqui, a gente tem uma despensa que é imensa. Dá só uma olhada aqui no tamanho. Eu consigo andar aqui na despensa, só para vocês terem ideia do tamanho que é esse ambiente aqui. Que isso aqui pro dia a dia facilita muito, né? E, assim, a gente tá numa região que ela é uma região que tem uma mescla de residencial com comercial, né? Eu pegaria uma casa dessa, se você transformar ela num comércio, eu acho quase um crime. Mas você pode fazer isso. Ela tem aquele jeitão de casa tão agradável que eu jamais transformaria isso aqui num comércio. Porém, a gente sabe que é um imóvel que tem esse potencial para você fazer um escritório, para você fazer uma clínica, um coworking, sei lá, um prédio com outras especificidades, tá? E aí, quando a gente chega aqui nesse ambiente, a gente vê uma mobília aqui, que, óbvio, tem móveis aqui que são familiares, que eles não vão ficar quando eles forem negociados, tá? Mas a gente vê, por exemplo, aqui, uma cadeira dessa que tem mais de 100 anos. E tá aqui, na casa, certo? Assim, você vê os detalhes das curvas da madeira, que é um tipo de mobília hoje que você não vê em lugar nenhum. Não tem isso aqui para vender hoje na loja, né? É óbvio que isso aqui é um mobiliário pessoal, tá? Mas é só para mostrar para vocês a história que já foi contada aqui. Então a gente tem esse jardim de inverno, como já mostrei para vocês. Aqui a gente tem uma sala de refeições, uma mesa de refeições que dá apoio aqui ao lado da cozinha, né? Então saiu da cozinha, você já vem para cá. Temos um aparador com mármore travertino, né? Esculpido, belíssimo aqui, com madeira. Cara, essa madeira aqui, todo mundo que tá vendo aqui, esse vídeo aqui morre e uma madeira dessa aqui continua zerada, continua intacta, certo? A gente vê aqui, certo, que tem aquele móvelzinho que ele foi mandado fazer, né, que tá, sério, assim, é uma coisa que apaixona de fato, tá? E aqui a gente vai ter 2 dormitórios, tá? Esse aqui é o primeiro dormitório, certo? Que a gente tem aqui alguns móveis, se você for até ver, por exemplo, outro desse daqui, né, remete ali quase que, sei lá, talvez década de 60, 50, ali a gente vê aqueles vídeos de, sei lá, aquelas imagens Juscelino Kubitschek, né, aqueles presidentes do Brasil mostrando a sala deles, sempre tinha uma coisa desse tipo aqui no ambiente, né? Aquele mobiliário que dura para sempre, né? Portas maciças também fantásticas, certo? A gente vem para cá agora pro segundo dormitório. Aqui na frente tem um guarda-roupa aqui, que pode ser uma rouparia de repente, tá? E a gente vem aqui pro segundo dormitório aqui de baixo. Segundo dormitório internamente na casa, não, porque eu já mostrei 2 lá fora para vocês. Então, na verdade, esse aqui é o quarto dormitório. A gente tem aqui um espaçoso guarda-roupa e essa porta aqui de trás, ela dá acesso pro banheiro. Então, na verdade, isso aqui é uma suíte reversível com esse banheiro social que a gente tem aqui na frente, tá? E quando a gente sobe aqui pro segundo pavimento, quando a gente inicia a subida, a gente já percebe esse guarda-corpo aqui que você vê que foi um guarda-corpo pensado, né? Ele é quase uma obra de arte, assim, com bastante metal,
mas um metal com desenho, com a lógica, com essas peças em dourado aqui, que ele todo revitalizado fica incrível, certo? E aqui no segundo pavimento, eu vou mostrar para vocês mais 3 dormitórios. Não percam as contas. 2 aqui embaixo, interno, mais 2 lá fora, mais 3 aqui em cima. A gente pode fazer aqui até 7 quartos, tá? Mas antes de entrar nos quartos, eu preciso mostrar para vocês novamente. Olha que peça fantástica. Gente, uma cadeira dessa daqui, ela que deve ser do mesmo momento daquela outra, né? Até pelos desenhos, tem esses detalhes bem semelhantes. Ela é centenária, certo? Uma decoração que, só para vocês terem ideia, quem adquiriu foi o avô do proprietário, que já tem uma certa idade, que já comprou esse imóvel usado. Então, assim, pode ser aqui que esse imóvel ele tenha quase 200 anos, né? De fato, é uma coisa que marca muito, né? Você tá num imóvel que conta a história, né? E daqui de cima a gente vê aquele jardim de inverno, onde a gente percebe aqui em cima esses combogós que fazem com que a circulação da ventilação venha tanto pelo pavimento inferior quanto pelo pavimento superior. A gente tem esse pé direito duplo aqui, que faz com que a casa fique com um ambiente extremamente agradável, certo? E agora eu vou entrar nos quartos, que são 3 imensos dormitórios, tá? Você vai ver que o tamanho desses quartos chama muita atenção. Vou mostrar aqui para vocês a primeira suíte, certo? A gente não vê mais isso daqui, mesmo em casa, tá? Casa de condomínio, olha aqui o tamanho desse quarto. Ó, tem só uma noção aqui da distância de onde a câmera tá para mim. Deve dar, sei lá, uns 6, 7 metros aqui na diagonal, certo? E a gente tem aqui também um espaçoso banheiro, tá? Com cuba de sobrepor, uma pedra, certo? E assim, para além de tudo isso aqui que estou falando para vocês, o nível de manutenção desse imóvel é incrível, certo? Você vê que parece que não tem um pó no chão, né? Tá tudo muito limpo. Até a gente tava conversando com os proprietários e falando disso, eu comentei para eles, vocês estão de parabéns, o imóvel de vocês tá lindo, né? E eles falaram, João, peço desculpas porque tem uma cerâmica que está trincada. Olha o nível de cuidado. E eles sabem qual é, e ainda fala assim, eu tenho um pedacinho que está trincado guardado. Eu falei, cara, isso é legal demais. A gente vê que os proprietários tiveram um cuidado com o imóvel, sim, fantástico mesmo, certo? E a gente vai entrar agora no segundo dormitório aqui de cima, certo? Que também é um quarto espaçoso, que tem um armário muito grande aqui na lateral. A gente vai ter um aparador aqui com mais móveis, mesa de cabeceira, e aqui também o mesmo padrão de um espaçoso banheiro, certo? Com cuba de sobrepor, com os móveis já lá, certo? E a gente vai finalmente agora pro terceiro dormitório, aqui de cima, tá? O maior deles, e olha o tamanho desse quarto que eu tô entrando aqui. Novamente eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no outro. Eu vou vir aqui pro cantinho só para mostrar para vocês a distância que a gente tá aqui. Pode ser até que o microfone falhe. Eu tô brincando, não vai falhar. Mas é um carro que, cara, é muito grande, velho. E aí, ainda tem um espaço aqui que você pode fazer um closet, né? Fazer um armáriozinho fechado aqui de repente, ou até avançar aqui, fazer um mobiliário diferenciado, certo? E aqui a gente tem o último banheiro, o banheiro da suíte principal, da suíte casal. É um banheiro que segue o mesmo padrão dos outros, com cuba de sobrepor, com bastante espaço lá, certo? Então, assim, é um imóvel que de fato apaixona, que conta a história de uma família, que conta a história de décadas, uma história centenária aqui em Fortaleza. A gente está numa localização muito agradável, muito boa, com bastante serviços, perto do Lago Jacaraí, perto da Oliveira Paiva. Aqui a gente tem fácil acesso para a região do Luciano Cavalcante, do Guararapes, onde a gente tem ali o shopping Iguatemi, enfim, é uma região com qualidade de vida muito boa,
tá? Nessa que é a principal capital do Nordeste, né? Então, se você quiser, de repente, botar um negócio, eu vim morar nessa residência que ela tá apaixonante, entre em contato com a gente que vai ser um prazer te mostrar todos os detalhes dessa casa que tá linda, casa com cara de casa, tá? E se você gostou desse vídeo, gostou de outros que a gente publica aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho, segue a gente nas redes sociais, segue lá no Instagram, no TikTok, que vai ser um prazer te apresentar a sua casa nova.